Pois é, torcedor palmeirense. Hoje, o clima já amanheceu daquele jeito, porque a noite passada deixou muita gente inquieta. O empate dentro de casa ainda está entalado, principalmente pelo cenário que se criou no campeonato. A torcida chegou empolgada, acreditando que seria uma noite para disparar de vez. Só que o que se viu ali no gramado foi um Palmeiras travado, começando devagar demais e deixando o adversário crescer. E o que irrita é que essa história já apareceu várias vezes na temporada. Parece que existe um bloqueio nos primeiros 45 minutos, como se o time precisasse de um susto para acordar e realmente entrar no jogo. Ontem, de novo, foi aquela sensação de que o relógio correu enquanto o Verdão ainda tentava descobrir o próprio ritmo. Para piorar o sabor amargo do empate, o torcedor ficou acompanhando a outra partida e viu o Fluminense derrubar o Flamengo. Era a chance perfeita para diminuir a distância com a autoridade e até recuperar a liderança. Em vez disso, o time esbarrou num jogo que tinha tudo para controlar desde o começo. A galera saiu do estádio sem entender como tanta posse não virou pressão real. Como tantos passes curtos e recuos fizeram o Palmeiras perder a agressividade que sempre foi sua marca. A arquibancada pedia intensidade, pedindo alguém para assumir o comando do ataque, mas as oportunidades demoraram demais para aparecer. E quando apareceu alguma chance, parecia que o time não conseguia encaixar o último toque. Até aquela jogada em que a bola sobrou quase na pequena área e o Bruno Rodrigues não completou, um lance que normalmente ele guardaria sem pensar duas vezes. O que deixou o torcedor ainda mais irritado foi perceber que, enquanto a equipe patinava, o jogo coletivo também travava. Era passe lateral, toque lento, todo mundo procurando sempre o caminho mais seguro. A sensação era de que faltava coragem de tentar algo diferente, de romper a marcação com uma jogada individual, de partir para cima. O próprio Abel falou disso na entrevista, frisando que o time precisa de mais atitude, mais responsabilidade no terço final, mais ousadia para arriscar e não apenas ficar tocando de lado, como se estivesse aguardando o tempo passar. E no meio desse jogo arrastado, ainda surgiu um problema enorme para a próxima rodada. A expulsão do Andréas virou um assunto quente, porque, além de ser num setor que já apresenta dificuldades, a maneira como o primeiro amarelo saiu deixou todo mundo sem paciência. O lance estava se desenhando para um ataque promissor do Palmeiras. O Andréas protegeu a bola, o adversário caiu fazendo cena e, de repente, o árbitro interrompe o ataque e puxa um cartão que ninguém entendeu. Nem o próprio jogador acreditou no que estava acontecendo. Bastou isso para desestabilizar ainda mais o time e, no final, ele acabou tomando o vermelho após reclamar da postura da arbitragem. O torcedor olha para esse tipo de situação e sente que o time não está apenas lutando contra seus próprios erros, mas também contra detalhes que nunca deveriam influenciar tanto assim. Já não é a primeira vez que cartões duvidosos tiram peças importantes de confrontos decisivos. Agora, novamente, o Palmeiras vai precisar se ajustar às pressas, porque a próxima rodada coloca o time diante de um Fluminense que, mesmo vivendo altos e baixos, costuma incomodar bastante. E para completar, o próprio elenco do Fluminense já deixou claro que não quer ver o Flamengo levantando taça, então vão entrar com tudo para tentar complicar ainda mais essa reta final. E enquanto isso, o campeonato afunila de vez. Restam apenas 4 rodadas e já não existe espaço para qualquer tipo de oscilação. Cada ponto perdido agora pode fazer diferença enorme lá na frente. É como se o Palmeiras estivesse andando num fio extremamente fino, equilibrando frustração, ansiedade e esperança ao mesmo tempo.
O jogo contra o Fluminense no Allianz Parque pode ser o divisor de águas. O momento de mostrar que o tropeço anterior foi só um soluço e que o time ainda tem força o suficiente para encostar de vez no líder. O Flamengo encara o Bragantino no mesmo horário, o que deixa tudo ainda mais tenso. A torcida vai precisar empurrar, mas o time precisa entrar com sangue nos olhos desde o primeiro segundo, sem aquela demora para engrenar. E no meio dessa turbulência, surgiram as notícias envolvendo Abel Ferreira fora das quatro linhas. A possibilidade de ele participar das transmissões do Mundial chamou a atenção não apenas da torcida, mas de todo mundo que acompanha futebol. É claro que, pelo estilo dele, a ideia de largar o foco durante a temporada não parece tão provável, mas as conversas existem e chamam curiosidade. O nome dele sempre aparece quando o assunto é conhecimento tático, leitura de jogo e capacidade de explicar o que acontece no campo com clareza. Outras pessoas também estão sendo observadas. Mas é o nome do Abel que cria aquela especulação a mais. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o clima também ficou quente. A lesão do Pedro caiu como uma bomba e mexe diretamente com os próximos jogos do Flamengo. A ausência de um goleador do calibre dele muda completamente a dinâmica ofensiva, ainda mais numa fase tão decisiva da temporada. Só que, mesmo sem ele, o elenco adversário segue cheio de peças perigosas e o Palmeiras conhece bem o peso que jogadores como Arrascaeta podem ter. Quando o uruguaio está em campo, o Flamengo ganha outra vida e todo palmeirense sabe como ele costuma crescer justamente nos jogos grandes. O curioso é que, na partida de ontem, sem o Arrasca, deu para perceber claramente o quanto o Flamengo sente falta dele na articulação. A criação travou, faltou precisão, faltou aquele cérebro que organiza tudo. Mesmo assim, o Palmeiras não pode contar com isso quando chegar a hora de enfrentá-los. Porque basta ele estar livre um segundo para virar uma partida que parecia controlada. É por isso que a atenção precisa ser total nessa reta final, tanto no Brasileirão quanto no que vem pela frente. E entre tudo isso, o dia ainda reserva emoções importantes. As meninas do Verdão entram em campo para a grande decisão da Copa do Brasil Feminina e o torcedor já está na expectativa de mais uma festa dentro da temporada. Jogo grande, fora de casa, clima quente e um título que seria extremamente simbólico para fechar o ano delas com chave de ouro. E enquanto a atenção se divide entre o futebol feminino, as notícias do elenco principal e os bastidores, a CBF confirmou o árbitro da próxima partida no sábado. Jonathan Bechstein estará no comando, alguém que não apita jogos do Verdão há algum tempo, mas que traz lembranças positivas das últimas vezes que esteve em campo. Agora é esperar para ver como será a condução dele num jogo tão decisivo, numa rodada que pode mudar completamente o rumo do campeonato. E conforme o dia avança, a torcida vai sentindo aquele misto de ansiedade e inquietação que só aparece quando a reta final do campeonato começa a apertar de verdade. É como se cada detalhe da rotina do Palmeiras ganhasse um peso diferente. Uma entrevista, um treino fechado, uma fala do Abel, qualquer coisa vira combustível para a imaginação da galera. E a verdade é que o ambiente ao redor do time está numa tensão positiva, porque todos sabem que o título ainda está vivo. Mas também sabem que qualquer deslize agora vira um abismo. A sequência recente até mostrou evolução em alguns momentos, porém o empate em casa acendeu o alerta de um jeito que ninguém queria mais sentir nesta altura da competição. O torcedor está cansado de ver o time vivendo altos e baixos dentro de uma mesma partida. E o jogo contra o Vitória escancarou isso de novo. Ainda há aquela sensação incômoda de que o Palmeiras demora demais para pegar no tranco
E quando acorda, muitas vezes já perdeu metade do jogo tentando se ajustar. O segundo tempo foi mais intenso, teve mais volume, mais pressão. Mas ficou um gosto amargo de que a reação poderia ter sido iniciada muito antes. E esse padrão, quando repetido tantas vezes, começa a incomodar bastante. O próprio elenco deve estar sentindo isso internamente, porque não existe equipe que aceite com tranquilidade perder pontos desta maneira. E o que deixa tudo mais pesado é que o campeonato está sendo decidido no detalhe. O Flamengo tropeça quando ninguém espera. O Cruzeiro encosta quando parece longe. O próprio Mirassol arranca pontos inesperados. E o Palmeiras não pode mais se dar ao luxo de cair em armadilhas tão previsíveis. Até porque o calendário não alivia. O duelo contra o Fluminense promete ser daqueles jogos truncados, de muita disputa no meio-campo, ainda mais porque o adversário entra com uma motivação extra. Eles sabem que podem atrapalhar a vida do Palmeiras e, de quebra, ainda complicar o maior rival deles. Então, o clima será de jogo pesado, com intensidade desde o início, e o Palmeiras precisa estar preparado para isso. O principal desafio para o Abel será montar o meio-campo sem o Andréas. A ausência dele gera um buraco que não é fácil de preencher, porque ele vinha fazendo uma função muito específica de construção e intensidade. Sem ele, o treinador vai ter que escolher entre manter a estrutura atual ou ousar com alguma mudança mais agressiva. Talvez usar alguém mais jovem, talvez adiantar um volante, talvez mexer na forma de saída de bola. São decisões que precisam ser muito bem pensadas, ainda mais porque o Fluminense gosta de prender o jogo no setor central, sempre buscando encaixar a marcação por aproximação. A torcida certamente vai cobrar que o Palmeiras comece o próximo jogo com muito mais velocidade. O toque lento, quase burocrático, irritou demais no último confronto. Era como se todo mundo estivesse esperando alguém solucionar a partida sozinho, mas ninguém parecia disposto a chamar a responsabilidade. É nesse tipo de situação que a ausência de jogadores com perfil mais ousado se destaca. O Alan, por exemplo, foi uma das poucas exceções que tentaram romper a linha de marcação com arrancadas e dribles. E quando ele acelerou, o Palmeiras criou suas melhores chances, só que não dá para depender apenas de um jogador. O time precisa de mais peças fazendo esse movimento, principalmente os mais experientes, que às vezes parecem presos a um estilo de jogo muito seguro, muito previsível. E enquanto o Palmeiras tenta reencontrar essa agressividade, o ambiente externo segue agitado com a possibilidade de mudanças importantes no futuro próximo. As conversas envolvendo técnicos e comentaristas para o Mundial mexeram com o noticiário esportivo, e o nome do Abel no meio desse turbilhão só aumenta a curiosidade. Mesmo que ele não aceite nenhuma proposta, o simples fato de estar sendo cogitado por grandes emissoras mostra o quanto o trabalho dele chamou atenção. Mas é claro que, neste momento, a única coisa que importa para o torcedor é saber que ele está completamente focado na busca pelo título. Porque se tem algo que ninguém pode negar, é a relação intensa que ele criou com o Palmeiras. Uma relação cheia de cobranças, mas também de vitórias e momentos inesquecíveis. E já que estamos falando de momentos intensos, o clima nos bastidores do Rio ganhou uma reviravolta enorme com a lesão do Pedro. A notícia caiu como uma bomba e mexeu diretamente com o emocional do torcedor flamenguista. É sempre complicado perder um atacante de referência, ainda mais em fase decisiva. Claro que o elenco deles tem jogadores talentosos,
Mas o Pedro tem uma característica muito particular de finalização e imposição física que faz diferença. Só que, ao mesmo tempo, isso não pode ser motivo para o Palmeiras baixar a guarda. Um clássico decisivo não se define pela ausência de um jogador, por mais importante que ele seja. O Flamengo ainda tem peças extremamente perigosas. E a equipe do Abel conhece muito bem o estilo deles. O torcedor palmeirense, aliás, costuma sentir um certo frio na barriga quando vê o Arrascaeta do outro lado. É como se o uruguaio tivesse um modo especial quando enfrenta o Verdão. O histórico recente mostra isso. Ele sempre arruma algum jeito de influenciar o jogo, seja com um passe improvável, um chute de longe ou uma movimentação inteligente. E o mais impressionante é perceber como o time deles perde fluidez quando ele não está presente. O clássico de ontem foi a prova disso. O Flamengo até tentou criar, mas faltava o cérebro, faltava o jogador capaz de enxergar 3 jogadas à frente. E essa ausência bagunçou tudo. Mas isso não quer dizer que o cenário será o mesmo na final. Muito pelo contrário, é justamente por isso que o Palmeiras precisa entrar com máxima concentração, porque o Arrascaeta, quando está inspirado, muda o rumo de qualquer partida. Enquanto tudo isso se desenrola, o torcedor tenta equilibrar a expectativa entre o futebol masculino e a final feminina. A equipe das meninas vive um momento importante, carregando a oportunidade de trazer mais um título para o clube. A campanha delas até aqui mostrou um time organizado, competitivo, que aprendeu a lidar com diferentes cenários ao longo da temporada. A final em Araraquara promete ser quente, com apoio da torcida adversária, mas o Palmeiras tem condição de fazer um grande jogo, e o título seria uma injeção de ânimo para todo o clube neste momento decisivo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. A notícia começou como um sussurro tímido nos corredores do futebol internacional, mas rapidamente virou um burburinho impossível de ignorar. Fontes próximas à cúpula máxima do esporte garantem que a FIFA teria realizado uma atualização discreta, quase clandestina, em sua prestigiada lista de campeões mundiais. E, segundo esses rumores, uma antiga injustiça envolvendo o Palmeiras finalmente teria sido corrigida. Os comentários, embora ainda não confirmados oficialmente, movimentaram grupos de dirigentes, jornalistas e até funcionários que costumam circular em zonas restritas das grandes sedes do futebol. Há quem diga que o clima por lá oscilou entre surpresa e alívio, como se uma reparação histórica estivesse prestes a ser reconhecida depois de anos de debates, disputas e ironias nas arquibancadas. Pessoas que teriam tido acesso a rascunhos preliminares da suposta atualização comentam que o nome do clube paulista, por muito tempo pivô de discussões intermináveis sobre títulos intercontinentais e reconhecimento internacional, reapareceu em posição de destaque. Nada oficial, claro. Até agora, tudo é tratado como informação vazada, como costuma ocorrer quando documentos internos começam a circular antes da hora. Ainda assim, o rumor se espalhou com velocidade impressionante. Nos bastidores, comenta-se que a mudança teria sido fruto de uma reavaliação criteriosa dos torneios antigos, daqueles que sempre ficaram na fronteira entre o status continental e o mundial. Há quem garanta que especialistas externos foram consultados, que novos critérios teriam sido aplicados e que a pressão de clubes e federações historicamente envolvidos com o tema pesou de maneira decisiva.
O fato é que, mesmo sem confirmação pública, a torcida alviverde já demonstra inquietação. O assunto dominou conversas em redes sociais, grupos de mensagens e transmissões esportivas. Muitos tratam o rumor como sinal de que uma correção histórica está, enfim, prestes a ganhar forma oficial. Outros permanecem cautelosos, receosos de que tudo não passe de mais um capítulo da novela que há décadas alimenta provocações e debates inflamados. Enquanto a FIFA mantém silêncio absoluto, o burburinho cresce. E, no ar, paira a sensação de que algo grande está para acontecer. Algo capaz de mexer mais uma vez com a memória. O orgulho e a rivalidade do futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!